Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Os Mentores Podcast. Estou aqui eu com o Douglas Menezes. É isso aí, empolgado. Empolgado, Douglas? Muito. Então conta pra gente, pro pessoal, quem tá aqui com a gente hoje. Bom, nada mais, nada menos do que Oscar Pardini e Zé Américo. Nossa, tô muito feliz de vocês estarem aqui conosco. Legal. De verdade, uma honra gigante. Fraco de convidados, mas a gente tem bom conteúdo, você vai ver, boas histórias. Bom, a garantia de um podcast muito entusiasmado e com muito riso, com certeza, né? Para, vamos lá. Ainda mais, o Zé tomou até umas vitaminas hoje. É verdade, tô tomando. Ele tomou até Lexotan para não ficar muito acelerado. Exato, mas... é que senão eu fico muito excitado. Mas é legal estar com vocês aqui, obrigado, viu? Não, o prazer é nosso. Vai ser muito imagina. legal mesmo. Bom, eu quero saber, assim, o que vocês nunca contaram em um podcast que vocês possam contar pra gente? O Pardini toma Tadalafila Vocês teriam- todo dia vocês- e ele fala que é pra malhar na academia. Eu gosto pra academia, pra mim eu nem preciso, eu uso pra academia. Sério Não, mesmo? porque eu nunca contei no podcast é até 1000. Mas como vai? 1, 2, 3. Não teve, é difícil saber, né? Porque eu nem lembro o que eu já falei nos podcasts, porque Porque a maioria das coisas é mentira, então às vezes a gente fala e nem lembra. Nem lembra depois. a gente, não guarda as coisas, né? Porque tem gente que vai para podcast com pauta, com um monte de coisa. Não, a gente gosta de ir espontaneamente, né? Eu gosto daquelas pessoas que vão ao podcast, o assessor fala, olha, por favor, você não pergunta sobre determinado assunto. Eu acho demais. Aí é que a gente vai perguntar. Assessor, eu já acho por si só, eu já acho É, legal, maravilhoso. mais legal assim, tá Mas o improvisado. assessor de vocês está aí, não? Claro, por isso que é maravilhoso, é o Pedro. Inclusive tá faz com a minha tudo calça ali, Exatamente. vocês nem veem que eu tô de cueca, né? É legal por isso, esse tipo de podcast assim, o ângulo de câmera é bem descontraído e tal, mas não, né, nem tanto. O Pedro é tão puxa-saco que tudo que eu faço ele quer fazer igual. Sério? Tudo que eu como ele quer comer igual. A gente foi comer um sanduíche de salame com queijo, eu pedi, ele pediu igual. Eu falei, eu vou pra minha casa, eu falei, mas você não vai, né, Pedro? Por favor, fica em casa. Zé, mas para de perder tempo, vamos saber como é que eles começaram, como é que foi a história de vocês no rádio, na TV, no teatro, né? Que a gente foi assistir, lembra? É claro. O espetáculo deles lá no Mas eu no acho James, muito legal né? esse negócio de vocês serem mentores. Eu acho muito legal. É uma palavra assim de moda, mas eu acho muito legal você poder responder pessoas, você poder responder dúvidas de pessoas que, sei lá, que querem empreender, Sim, que querem sim. fazer coisas e às vezes não tem a menor ideia de como fazer isso. Eu acho muito legal. Acho Verdade. muito legal. Verdade. Que é como o Café com Bobagem, né? A gente tentou empreender sem nunca ninguém ter ajudado a gente. Por isso que a gente também não chegou a lugar nenhum. Não, brincadeira. Mas, É mentira. assim, foi tudo assim de... Não teve ninguém ajudando a gente. Se aconteceu algum crescimento, se a gente teve, com certeza a gente deve muito ao Pardini, que ele é um cara bem organizado, é um cara que Claro. pensa nas coisas. Sim. Não tô de zoeira, não. O Pardini é um cara bem organizado, que se fosse pela gente, é de qualquer jeito. O Pardini não, ele é aqueles caras que faz roteiro das coisas. Ele não viaja sem saber o roteiro, Não, não. Dia 4, tudo. Dia 4, Coliseu. Dia 5, Veneza. E o tempo para ficar lá é a posição para ficar sentado. Exato, é diferente. Não, sabe o que é? Porque a gente até tentou empreender de uma forma terceirizada, né? Mas a gente tomou muito tombo. E a gente via que quanto mais a gente confiava numa oportunidade, pior ficava, né? E aí a gente foi, pegando a nossa experiência mesmo, né? Hoje é muito difícil, por exemplo, assim, se a gente vai fazer um show, só a gente sabe o que precisa essencialmente ou o que não precisa de uma maneira maior num show. Ninguém vai saber isso daí. E de repente, se você pegar um produtor que vamos fazer aqui, não sei o quê, de repente não fica, foge da nossa essência, entendeu? Porque o legal da gente é zoar um ou outro no palco, brincar com a plateia, o contexto da coisa. Parceiro, o engraçado, Douglas, o produtor, ele quer fazer tudo. Claro. Ele tem 1000 ideias, vamos fazer acontecer, luzes, sons, ele faz tudo isso com o meu dinheiro. Então, assim, para fazer isso, é isso que eu faço, né? Claro. Então, na parte artística, a gente vê muita gente que quer aproveitar a onda de quem faz sucesso e pouca gente investindo para que uma pessoa transforme-se em sucesso. Sim. É muito fácil você pegar alguém que já não precisa de ninguém e você querer ganhar uma parte, né? Claro. Quando se fala de mentores, né, como é o nosso caso, o que é um mentor nesse aspecto, né? A gente tem interação o tempo inteiro com pessoas e elas são nossos mentores, mas muitas vezes informais, né? São pessoas que nos dão um conselho, uma dica, uma orientação, às vezes encurtam um caminho de um processo que a gente não está pensando, é uma ideia, é algo que de alguma forma inspira
inspira a gente para fazer algo que a gente talvez não tivesse aquele olhar, né? E quando a gente fala de mentoria, o grande desafio, assim como a palavra coach, que de alguma forma foi banalizada e tal, é porque tem pessoas que fazem um curso no final de semana e elas acham que já estão aptas a poder ajudar outras pessoas. E às vezes até ajuda, mas o fato é que a gente está há mais de 20 anos como empresários, já quebrou 2, 3, 4 empresas. Não vai administrar a minha, hein? Pelo amor de A Deus. gente quebrou as nossas para não poder quebrar dos outros, né? E aí, Foi para aprender. E aí você é executivo em grandes corporações, você faz muito processo para você ter uma bagagem. É o caso de vocês estão há quantos anos no mercado, né? Há quantos anos? Muitos anos, mais de 30 anos existe o café com bobagem. Só de café com bobagem, 37 vai fazer esse ano. Cara, Só de café, fora as coisas anteriores. A gente vê que o mundo das comunicações está totalmente diferente. Mudou, né? 37 anos atrás, que a gente era moleque, e o rádio era o senhor da comunicação para nós, né? E hoje mudou muito. O rádio é super importante, mas o rádio não é só o rádio. O rádio é o rádio com televisão, né? É a internet que transmite tudo. Então, a gente vê podcast que tá fazendo sucesso. Hoje todo mundo tem um podcast. E claro que tem muito podcast ruim, e tem muita gente com conteúdo ruim. É só você ver. Eu e o Pardini temos podcast, tem muita gente ruim fazendo. Então, mas assim, eu acho muito legal essa reinvenção dos meios de comunicação. Sim. Porque o rádio eu continuo achando o número 1, mas é o rádio de um outro jeito que está sendo feito, né? Que a pessoa está ouvindo você no rádio, está vendo você na televisão, está acompanhando você pelo celular, na internet, isso é muito legal. imagina quanto vocês têm a ensinar nesse tempo todo para alguém que está começando agora. Principalmente as coisas erradas que a gente fez, né? Porque eu não sei para vocês, eu nem sei para o Pardini, eu falo por experiência própria. Claro. A minha vida é um grande fracasso com alguns momentos de sucesso, que eu acho que a maioria das pessoas é assim também. Sim. Todo mundo, nossa, que sucesso que eu fiz. Isso não. A minha vida tudo deu errado milhares de vezes, e em alguns momentos eu acertei. Nosso meio, entendeu? 90%, você me desculpe se você é artista, eu também sou, então eu posso falar, 90% de quem faz show, puta mentiroso. Lamentavelmente, principalmente você pega a nossa área de humor, e o cara fala, não, eu tô bem, graças a Deus, eu vou fazer um show ali, eu vou... Mas as pessoas têm vergonha de, sabe? Acho que não tem nada a ver. Então, por exemplo, a gente tá numa fase baixa de show, a gente tira sarro da gente mesmo. Nossa, pra caramba. Sabe, não tem essa, não, mas aquela soberba. Os caras parecem que tem comprometimento com a mídia de dizer que é um sucesso. Não é isso que vende show. E é engraçado que os shows que a gente colocou mais gente foram os que a gente menos ganhou dinheiro. Nós fizemos um show no Teatro Bradesco, tinha quase 2.000 pessoas. Caramba. Tô falando, teve gente da nossa família que não conseguiu entrar. Aí você fala, caramba, que sensacional. Aí nós investimos a maior grana para filmar com 4 câmeras. Falei, vai ser um registro para nossa vida, ó. Show no Bradesco lotado, qualquer piada parecia gol de final de Copa do Mundo. Sim. E aí, cadê a fita? O cara Desapareceu. perdeu. As 4 fitas, o cara teve um problema de saúde e perdeu. O cara falou, mas o cara que filmou, ele teve que cortar a perna. Ele falou, mas ele cortou com as nossas fitas. Aí sumiu, perdeu. Aí não tem. Aí graças a Deus que nós chamamos uns caras para tirar foto, porque senão ninguém ia acreditar que nós fizemos esse show cheio. Aí você fala, caramba, mas cheio. Vocês deram convite? Não, foi tudo vendido. Aí eu falei, mas vocês não ganharam dinheiro? Não, que é assim, você faz o show no Teatro Bradesco, vai ter 1.600 pessoas. Aí o produtor pega a parte dele. Claro. Aí Normal. tem metade para o Teatro Bradesco e metade pra gente. Deixa que eu contando. Aí você fala, caramba, mas sobrou metade. Pô, 1.600 pessoas, dinheiro pra caramba. Sim. Então, aí deixa eu falar pra vocês, tem 27 pessoas que acompanham os convidados pras mesas e pras cadeiras. Então, olha aqui, fila A, número 22. Então, tem 27 pessoas que custam R$243 cada uma por dia. Então, nós temos mais 9 seguranças na frente, mais 11 seguranças atrás, e temos o pessoal da maquinária, e também tem o pessoal do som, também tem os DJs, e não sei o que lá, não sei o que lá. No final das contas, aquelas 1.600 pessoas, assim, ó, R$50 pra você, 35 para você, sim. 20 para... Não, me devolve esses 10. Não. E assim, a gente ganhou menos do que... Não sei se hoje é assim, mas isso não é metáfora, não. Até os bombeiros foram descontados. Então, assim, é legal para você tirar a foto e contar que você encheu um teatro do tamanho do Bradesco, mas de grana era melhor a gente ter ido no barzinho e ganhar. Agora vocês têm que pegar as fotos que vocês tiraram, que foi o que colocar numa IA e fazer reproduzir. Sim, deixa eu fazer um show, né? Boa ideia. Vocês
vocês têm usado, assim, várias profissões estão se reinventando com a inteligência artificial, né? Eu acho que o humor, ele nunca vai perder a essência do ao vivo, do tete a tete, isso sempre vai ser um marco. Mas eu vejo que vocês, por exemplo, na IPTV, que vocês estão agora, queria até que vocês contassem um pouco desse projeto novo de vocês usam IA lá, né? Dá pra ver que vocês exploram um pouco disso, Sabe né? por quê? Porque o Pardini, principalmente ele, é o cara que tem o maior acervo de coisas do Café com Bobagem. Sim. Eu não sei exatamente em número de quadro, mas eu tenho uma estimativa. A gente tem mais de 10 ou 15 mil quadros gravados, Caramba. digitalizados. E isso daí são os melhores, não são todos que a gente tem. Não são todos, porque na época do começo... A gente tinha em fita de Quando eu rolo. fui, vocês apagaram, né? Não, claro que Só não. pra saber se são Claro os que melhores. não, Não, mas é uma boa sugestão. Vamos apagar. Porque a gente é de um tempo que gravava em fita de rolo. A gente tem essas fitas de rolo, a gente tem o escritório do Café com Bobagem, que tem tudo que a gente tem. Tem DAT. DAT é uma Caramba. mídia que não deu muito certo. Não sei se você lembra o que é. É uma microfita, cassete, assim. Do tamanho Uma mini fita. da Hi-8. Eu lembro que o meu avô falou desse É, negócio, exatamente. né? Não, mas isso já era anos 90. É. Então, existem Tô brincando, tô pouquíssimos brincando. aparelhos disso aí É. pra tocar. Então a gente tem, sei lá, Como é o nome? DAT? DAT, E a gente chama de tape. Digital Audio Tape. Ah, ok. Então a gente tem, sei lá, 2.000 DATs de 2 horas. Caramba! E aí você fala, que legal, ninguém tem esse aparelho pra tocar isso. Quando a gente precisa disso, a gente tem que apelar para os nossos amigos, porque ninguém tem mais. E outra, ele vira. A gente chegou a fazer quadro de humor para vender para as rádios, né? Em fita cassete, ferro e cromo. Mas antes disso, quando a gente gravava nas fitas de rolo, agora você imagina, fita de 12 polegadas, você imagina um carretel 12 polegadas, com aquela fita, e aquilo ia para as rádios pelo correio, as rádios usavam os quadros e desmagnetizava, pagava e tinha que devolver. Então a gente tinha uma porrada de fitas, porque então... você não podia contar com 2 para cada rádio. Sim. Tinha que ter mais, por causa que nem como se fosse um capital de giro de fita. Numa época que a gente estava em 40 rádios, então era um movimento muito grande de fitas, Deus. onde você empregava muita gente para fazer isso, operadores, DJs. E hoje em dia é uma coisa que você grava numa produtora, que o Pardini faz isso, e você manda por e-mail, você manda por Você manda em arquivo, MP3 né? e Que comprime facilidade, hein? né? E o que é que nós estamos fazendo agora? Quero aproveitar a oportunidade e convidar você para conhecer esse novo formato de TV que é muito legal. Porque a IPTV tem um compromisso de tentar resgatar os melhores estilos de programação que a TV aberta não tem mais, não existe. Então ela é uma televisão voltada para a família, claro, com exceção do... O Café com Bobagem é o banheiro da programação, né? Então a gente brinca, tal assim, mas na verdade a gente controla. Mas eu quero dizer o seguinte, todos os programas têm essa linha família. Claro. E por que é legal? Porque a gente está fazendo um humor lá e a nossa proposta, como já diz o próprio nome do programa, simplesmente Café com Bobagem, é não depender de plástica, não depender de cenário, da tipografia, da tipologia, a maneira como se escreve as letras. Não. A ideia é que tudo seja muito simples e o programa seja legal pelo contexto. Então o programa se chama simplesmente Café com Bobagem. Tá? A gente fala que é um talk show, porque é o talk show mais rápido do mundo. Ele tem tipo meia hora, 40 minutos e não pode falar sério no programa. Sério. Então os artistas vêm, jogador de futebol, escritores, vão lá para contar as passagens engraçadas dele. E aí, o que a gente faz? A gente pega os quadros de humor do Café com Bobagem e ilustra esses quadros com inteligência artificial. Muito diferente, por exemplo, de alguém que quiser fazer isso, porque o cara vai ter que escrever pensando na imagem da inteligência artificial. E a gente já tem, como o José falou, um acervo absurdo, e a gente pega as coisas assim que são atemporais ou as coisas mais atuais e que são ilustradas com inteligência artificial. Isso fica um trabalho muito legal, quer dizer, é como o Zé falou, né? A gente está sendo pioneiro nisso. Já vai ter um monte de gente fazendo muito melhor do que gente nós. fazendo, né? Mas o que a gente faz é uma coisa que acho que ninguém fez no nosso programa. É um programa de humor de expectativa. Ele tem 40 minutos, você fica esperando alguma graça, não tem nada. 40 minutos. É só isso. Não acredito. Mas sabe essa coisa de você não ter a obrigação? Claro. É um bate-papo, como a gente está fazendo agora, filmado, onde a gente fala
de brincadeira, sem um roteiro Não tem roteiro, pré-definido. É um bate-papo onde saem piadas naturalmente, algumas boas, outras nem tanto. Sim. E a gente fica conversando e ilustrando com essa inteligência artificial, que é bem diferente de tudo. Feel good. Tanana. Então são coisas assim, ó, que eu brinquei aqui, mas a gente improvisa ali, tá conversando com o convidado, vem uma zoeira, vem outra zoeira, sem tirar a seriedade do negócio, da história. Mas o cara sempre contando passagens bonitas, descontraídas, e a gente vai brincando em cima com um tom legal de brincadeira e vai ilustrando. Então eu queria convidar vocês dois e convidar vocês, milhões de pessoas aí que estão do outro lado. Simplesmente Café com Bobagem vai ao ar todo sábado, Legal. 8h30 da noite, tá? No canal 579 Banda KU, você que tem parabólica e que a frequência foi ocupada pelo 5G, essa é a Banda KU, tá bom? Então são 5.700 e tantos municípios do Brasil que tem essa receptividade pela parabólica. Canal 579 Banda KU. Calypso é Banda KU. KY é depois. O canal 23 Nova Parabólica Sky. Você pode assistir pelo site da TV, que é IPTV. Olha, não é IP daquele IP de internet, é IP da planta, YPE, tá? iptv.com.br, o aplicativo, que é IPTV Play, você pode baixar na Google Play ou na Apple Store, né? E ainda no YouTube também, no canal IPTV Oficial. Então, passa domingo, 8h30 da noite, é reapresentado, passa sábado, 8h30 da noite, é reapresentado no domingo, às 15h45. Parabéns, legal. Parabéns. Parabéns. Obrigado, hein? Muito bom, hein? Viu? Eu queria saber o quão difícil ficou fazer comédia. Porque tá chato, né? Tá chato Nossa, demais, cara. Pelo amor de Deus, não Porque pode falar nada, né? Todo mundo virou advogado de si mesmo, né? E todo mundo fez faculdade de direito. E eu acho assim, a piada, ela não tem em nenhum momento a intenção de ofender as pessoas. Claro que tem coisas que espontaneamente, independente, dane-se o politicamente correto, a gente nunca brincou. Determinados tipos de doença, sabe, a raça das pessoas, brincar porque o cara é negro, índio, Fala um branco. pouquinho mais perto do Gente- equipamento. Olha, aqui Povão, não entra. Ah, é o microfone. E aí, então, assim, a gente sempre brincou com essas coisas, assim, mas assim, de uma maneira que, sabe, não afeta ninguém. A gente nunca, pô, em quase 37 anos, nunca tivemos problema com nenhuma brincadeira. A questão é que hoje parece que determinadas pessoas já vão com aquele policiamento ideológico, prestando atenção se você falar alguma coisa que ela ache que, aí a pessoa vira senhora, senhor da razão. Então isso está muito chato. Claro. Porque, por exemplo, você vai brincar com um candidato, não quer dizer necessariamente que você tenha que brincar com outro. Se o candidato der motivo para brincar, você, pô, vai brincar. Mas hoje em dia a política tá pior que futebol, tá pior do que Corinthians e Palmeiras, assim. Tá. As pessoas odeiam, é um negócio assim, parece uma guerra, e um não pode gostar do outro, um tem que odiar, então assim, é muito chato. Então, eu não sei, eu acho que é melhor, no nosso caso, de não ter. Sabe, porque senão você vai sempre incomodar alguém, vai ficar sempre alguém chateado, Sim. e, putz, não vale a pena, juro por Deus. E Não... quando você começa a restringir uma série de temas que são os temas mais populares para você interagir, Exato. é muito ruim, né? Porque você Nossa. perde quase que a tua liberdade de Sim, e expressão, sabe, né? vocês trabalham com mentoria, vocês sabem que o Brasil é o primeiro do mundo hoje em ansiedade, está entre os primeiros também síndrome de burnout, essas coisas todas, síndrome de Tourette. O que acontece? A gente vive um dia a dia que está sobrecarregando as pessoas, que parece que a pessoa tem a necessidade de extrapolar, de falar. Então, acho que a pessoa pega uma oportunidade ali, Claro. é tipo aquele filme Um Dia de Fúria, né? Que é- Sim. Sim. Acho que tá todo mundo assim, entendeu? Então o cara pega uma oportunidade num show e o cara levanta e estraga o show, porque você não pode ser indelicado com o cara, porque você vai ser estúpido com ele, você vai passar aquela energia pesada para o público que não tem nada a ver, né? Então, assim, nós temos colegas que não estão nem aí mais com o Faz, show, e a gente faz o mínimo que dá, claro, se convidam, a gente vai, especialmente corporativos, né? Claro. Podem, aliás, deixar à disposição o nosso Instagram, Café com Bobagem Oficial, mas por corporativo você já pega um pessoal que é diferente. Então quer dizer da que plateia. o Brasil é o país número 1 de ansiedade, né? Sim, do mundo. E número 2 de consumo de álcool, né? E só não é o número 1 porque esses crentes não bebem porcaria nenhuma. E tem crescido muito, né? Mas olha só, tirando esse período agora que tá super desafiador, qual foi o ano que vocês falam assim, na mente de vocês,
que você tem como histórico que foi o auge do Café com Bobagem? O momento que vocês falaram assim, cara, que ano que foi esse? Ó, Um é ano muito assim? difícil. Quando a gente foi pra Jovem Pan, eu e o Pardini, a gente era muito moleque. A gente trabalhou na Jovem Pan FM e eu acho até hoje a Jovem Pan, eu acho que é a rádio mais importante do Brasil. E já era nessa época, porque acontecia uma coisa muito louca. Eu e o Pardini éramos convidados para fazer show na casa de pessoas que a gente não tinha roupa para ir. Caramba. Nós fomos fazer show na casa do Antônio Hermílio de Moraes e a gente achando que era milionário, eu e o Pardini. Não, você vai ver, é muito engraçado. Eu tinha acabado de comprar uma BMW e eu falei, nossa, estourei, né? Eu sou o cara. O segurança dele tinha, né? Tinha uma igual a minha, só que mais nova. Aí, E do ano, né? e aí, mas assim, era uma coisa muito louca, porque é uma outra realidade. Então, a Jovem Pan colocou a gente para trabalhar com pessoas que a gente não tinha condições de estar no mesmo ambiente que aquelas pessoas. Caramba. Aquelas pessoas que têm aqueles relógios Frank Miller lá, que Sim, sei lá... custam- Patek Philippe. Exato. E a gente lá. E assim, a gente fez um sucesso muito grande. A gente fez sucesso Foi uma coisa muito curiosa, cara. de a gente entrar em show e parecia que era, sei lá, sabe, uma coisa que era difícil de ver. Sabe o que é engraçado? Não tinha, desculpa eu te interromper, não tinha internet, cara. Então, Não tinha telefone celular, não existia internet. E a gente fez um trabalho na Jovem Pan que foi para o Brasil inteiro, por causa do sucesso da Pan em São Paulo, que as outras emissoras vinham aqui para buscar, incluir emissoras tipo em Orlando, Estados Unidos, Miami, em Lisboa, Portugal, que falavam que tinham programação para brasileiros ou que o português entendia. Tem muitos quadros da gente que serviam, aula de inglês, um monte de coisa que servia para vários países, né? E só que a rádio ganhava com isso, essa distribuidora dos conteúdos ganhava com isso, e a gente conseguiu estar numa época em que não existia o rádio ao vivo via satélite, num número muito maior do que muitas rádios hoje com satélite podem alcançar. nossa. Então era a gente não estava preparado para isso. Se você tivesse internet naquela época, se a gente tivesse, eu costumo dizer, nós fomos os garrinchas do humor. Nós não tivemos a mídia. Então, os caras falam, pô, porque vocês já tinham que ter tido um canal de YouTube e tal. Só que assim, o nosso público hoje, É velho que nem nós. claro que a gente fala para todas as idades, né? Mas o nosso público, o público que nos acompanha é um público 40 a mais, 50 a mais, né? Tem muitos que nos acompanham do túmulo, inclusive, né? São um pouco mais velhos, né? Outros foram exumados, não acompanham mais. Mas assim, a gente pegou essa época que não tinha esses meios de comunicação de hoje e a gente viveu uma era, costumo dizer, a gente era os Beatles do rádio. A gente foi para conta para eles de Araraquara, por exemplo. Engraçado. Nós fomos fazer um show em Araraquara e a gente trabalhava porque a gente amava. Pra você ter uma ideia, Sim. eu tinha 18 anos e eu era locutor da madrugada da PAN, dos finais de semana, dos piores horários, né? E eu lembro que esse dia eu tava com um pouco de dor de garganta, nós fomos fazer um show em Araraquara. Chegamos lá, contrataram a gente, então, sei lá, vamos pensar. Hotel Eldorado. Eldorado. Vamos pensar assim, eu ganhava 2.000 alguma coisa. E para fazer o show em Araraquara, eu fui ganhar 4.000 alguma coisa. Para mim era muita grana. Sim, sim. Aí nós chegamos a Araraquara, eu tava com dor de garganta, eu falei, eu vou dormir para ficar legal para a noite. E não conseguia dormir, que eu comecei a ouvir um barulho muito grande. Eu falei, pô, parece uma briga, parece alguma confusão, sei lá. Eu abri a janela, tava começando a anoitecer. Sim. Tinha uma fila que não dava para ver o final dessa fila. Caramba. Aí eu fui perguntar, falei, mas o que é isso? Falei, não, é pro show de vocês. Então, a gente foi na bilheteria perguntar o que era. Ninguém Não. sabia quem era a gente. Ninguém sabia quem era a gente. Mano. Cara, eu acho que tinha umas 5.000 pessoas, ou 4.000 pessoas, o que cabia no Mas lugar. é uma E nós estupidez. Qual é a atração? Ah, vai passar clips e tem o show de vocês. Falei, como assim, meu? Não tem nada. Não, o pessoal veio para ver Não vocês. tinha cenário, viu? Não tinha nada. Então, vamos vendo. A gente ganhou 4.000, não sei o que lá, que para nós era muito dinheiro, e o cara que levou a gente ganhou 200. Então, assim, porque a gente não sabia o que era Força e que que tinha. tamanho que era, e a gente teria cobrado os mesmos 4, para nós era muito dinheiro. Só que era um momento muito grande isso pra gente. Inclusive, tinha um lance, não sei se o Zé vai lembrar, mas a gente chegava nas cidades, né? O rádio era muito mais forte que hoje, porque era mais concentrado. Hoje o rádio está pulverizado, né? Você tem o rádio pela internet, pelo mobile, enfim. Então, eu falo assim, olha, nós vamos passar na rádio tal,
tá? Porque o cara quer que a gente vá na rádio e tal, não, mas vamos nessa aqui, porque vai... Chegava na cidade, todo mundo queria. Então, por exemplo, a gente estava no hotel e o pessoal lá do EPTV, que é a edição do interior de São Paulo, do SPTV, e o pessoal do SBT News, que tinha um outro nome na época, os jornais das emissoras locais iam, entendeu? E a gente tinha, às vezes a gente nem estava com paciência, mas a gente tinha que descer no salão lá e dava entrevista. Então, era uma coisa, cara, assim... Só que a gente era estrela, a gente trabalhava que nem peão, a gente era peão de obra, que ganhava pouco na empresa, e no final de semana você ia ganhar um pouquinho a mais, mas você não queria trabalhar muito, você queria fazer o show à noite e ficar dormindo durante o dia, porque é o tempo... Peraí, mas é um pouquinho mais do que o salário do mês. Exato, exato. É isso que tem que ficar claro. Né? Então, por exemplo, teve uma passagem icônica que nós fomos para Ribeirão Preto e a gente chegou na rodoviária. A gente ia de ônibus, tá? E levava um monte de saquinho de mercado, saquinho de sacola na época lá da Mesbla, essas coisas, com peruca, com roupa, com adereço, sacola de papel. Nós descemos na rodoviária de Ribeirão Preto e o cara foi pegar a gente, era o carro do ano, era Escort XR3, né? Conversível. O carro do cara tinha acabado de emplacar. Aí chegou, o cara levou a gente pro hotel lá, fez 2 viagens, depois falou assim, vocês querem ficar com a chave? Peraí, como assim? Como assim? A gente não estava entendendo. Achamos que estava tirando sarro. Não, porque se vocês quiserem ficar com o carro, é importante. Para mim é legal. Quiserem dar uma banda aí no restaurante e tal, quiserem ir no Pinguim tomar um chopp, eu acerto tudo lá. A gente não entendia, sabe, a dimensão. Eu sei que a gente estava... depois o cara foi no hotel e falou assim... Mas como é que vocês querem ir para o show? Você lembra disso? Como assim? A gente quer ir. Como é que vocês querem ir? Qualquer carro. Ele falou, não, porque vocês não estão entendendo, não dá para ir lá. Vai ter que ir de carro de bombeiro Ele queria que a gente ou carro de polícia, porque não dá, tá Ele fechado. queria que a gente fosse no carro A do Corpo de rua. Bombeiros. Caramba! Ele falou assim, tá muita expectativa. Eu falei, mas como? Mas o que a gente vai fazer? Não, como? Ele falou, não, como que vocês vão fazer? Mas vocês não tinham Não, porque era ridículo. A gente chegou num lugar que era para 2.000 pessoas e tinha umas 5.000 pessoas na porta que não entraram. A Rádio Clube, que até hoje é muito forte, né? Um abraço aí para a família Pisani, o Paulo Pisani, o pessoal todo. Que, aliás, o Paulo Pisani faleceu, né? Não, mas tem o filho dele, o Paulo Pisani Filho, Sim. fica lá. Aí o que acontece? A rádio pegava em 70 cidades, cara. E a gente fazia o Djalma Jorge, os quadros da PAN, que era uma febre. Todo mundo queria... não tinha internet, repito. Quem sabia quem era? O pessoal queria ver se tivesse nossa alguém cara. falso no nosso lugar, ia passar Passava. batido. Aí a gente foi e fez o show. Esse daí de Ribeirão. Lotado, a gente teve que entrar de carro de polícia. Entramos não pelos dava pra fundos. entrar. Beleza, acabamos. É. Antes de acabar o show, o dono chegou e falou, olha, vocês precisam voltar aqui sábado que vem, porque metade dessas pessoas já comprou ingresso, eu não posso fazer outro show depois, porque a casa está muito cheia, eu tenho medo de dar algum problema, eu não posso tirar quem tá aqui dentro para entrar outras pessoas. Vocês voltam sábado que vem? Voltamos, beleza. A gente voltou, a mesma coisa, lotado, carro de polícia. Aí a gente tá para entrar. Tipo, falta assim. Tá pra entrar, quer dizer, não é acabamos de chegar agora em Ribeirão. Bom, primeiro Tá que para entrar caminho, no show. no caminho a gente se. Eu tinha um Corcel 2, Kenga, e fundiu o motor no caminho, e o outro carro era um Del Rey. Então nós fomos acho que em 6, 7 no Del Rey. E aí eu achei que eu sabia o caminho, indiquei errado. A gente foi para outra cidade. Foi para outra cidade, e aí não dava tempo de chegar em Ribeirão. Tivemos que pegar um caminho, o cara falou, vai por aqui. Era um canavial. Canavial. Então entrou por um canavial, 6 horas da tarde, aquela mosquitaiada, Sem GPS, não tem... mosquito estourando. Mas beleza, mas vai vendo, que é muito bom. A gente tá para entrar em cena. Certo. Lá com os nossos saquinhos da mesma, com as nossas coisinhas. No palco, hein? No palco. Não é entrar no lugar, no Aí palco chegou com a cortina fechada. Falou assim, vai entrar daqui 5 minutos, vocês vão entrar, tá? O locutor vai chamar vocês. Deixa eu perguntar uma coisa. Não é o mesmo show, não né? é o Da mesmo semana show, passada? Então, como assim? Não, porque metade das pessoas Voltou. veio aqui a semana passada que quis vir de novo. Na nossa cabeça, claro que é o mesmo show, é evidente que é o mesmo show. Não, a gente vai pensar outro. Cara, a gente fez um show diferente, escrito na hora. O Pardini escrevia uns negócios, Não, rolava. pincel atômico, a gente escreveu. Sorte que tinha levado, prevendo que podia precisar fazer uma anotação. Claro. Escreveu com pincel atômico nas folhas de sulfite e prendendo o palco. Ele tinha pouco pé direito. Ó. É a altura, tá, gente? O palco. E tinha um bandô. Bandô, acho que vocês sabem, é aquele acabamento de cortina, assim. Tinha um bandô, assim, no palco, que nem de teatro de marionete. E a gente pregou ali atrás, Na lê. crepe, as folhas de sulfite. Na ordem. Na ordem, tá. É um teleprompter de 1990. É um teleprompter de papel. E aí a gente
Mas era assim, era um sucesso tão grande que abria a cortina e os caras... falava. Era gol. Não. Era gol. Eu lembro que a Rosana Herman, que fazia o show com a gente, ela colocou 2 copinhos de água pequenininha assim, e fazia uma mosca assim. Então... A gente pegava um casal lá, punha no palco, brincava. Então, assim, e quando o cara chegou, falou: Meu, como é que vocês têm essa habilidade de criar um show em. Ele achava que a gente tinha feito em uma semana, né? Eu não sabia que era 15 minutos antes disso. Caramba, cara. Bom, Assim, aconteceram essas coisas, assim, mas era um momento muito louco e de sucesso. Depois, a gente começou a trabalhar na Band, que a gente trabalhava na Pampa. deixa eu só contar uma passagem antes, que é legal, o Emerald Hill, por exemplo. Para mim foi icônico isso aí. Eu me assustei. Fomos eu e o Zé. Eu lembro que era Emerald Hill, era uma casa, era uma danceteria da Elke Maravilha e do Nelsinho, que era um cara da noite. É do marido da El, que maravilha, né? Do marido dela, é. O nome, é. Bom, e a gente chegou lá e tava estrumbado, não tinha onde parar o carro. E a gente, cara, e aí o Nelsinho falou: Não Mas aí dá o mais. Padilha já era rico, ele tinha Monza, ele não tinha mais aquele. É um bons 84, mas tudo bem. Aí a gente entrou, ele falou: Vocês vão ter que passar no meio da galera, tudo bem? Ah, tudo bem. Só que não, porque, era assim, a gente entrou na galera e o pessoal queria pegar em você, queria, os caras da PAN, os caras das meninas, olha que eu sou feio pra cacete, né? As meninas agarravam eu, o Zé, no meio da ida. Aí a gente foi pro camarim e queria entrar um monte de gente no camarim para fazer foto. E era uma coisa assim, na nossa cabeça, a gente não achava que aquilo era do lugar. Esse lugar é legal, né? Não tinha sentido nenhum, né? Não tinha, porque não tinha essa expansão da mídia que tem hoje, entendeu? A única coisa que teve assim, que foi um reflexo, eu lembro muito bem, que o Faustão, quando ainda tinha o Perdidos na Noite, o Perdidos acho que começou em 85, mas ainda tinha o Perdidos, ele tentou levar a gente. Mas aí o Tutinha não liberou. Depois teve um negócio, não sei se vai lembrar, do Chico Anísio, Sim, que era estava começando a escolinha do professor Raimundo. Também queria levar. Aí tinha o Walter Avancini, tinha um estúdio chamado Estúdio A, né? Que era estúdio de Avancini. E aí o Avancini era amigo do Tutinha e queria fazer um programa com a gente, era equipe de Morro da Pan, não era Café com Bobagem. Mesmo assim o Tutinha não liberou. Só que assim, pra gente nós éramos funcionários da PAN, a gente fora dali não tinha essa, cara, não tinha essa dimensão na Mas cabeça da conta, gente. conta só essa história que eu acho boa. Quando a gente foi pra Band, começou o Café com Bobagem, e nós começamos a fazer teatro. No teatro que era Teatro Bandeirantes, que era um teatro gigante na Brigadeiro Luiz Antônio, aqui em São Paulo, Sim. que hoje virou igreja, pra você ter uma ideia de como é grande. Era um teatro de 1000 lugares. E a gente fazia show às quartas-feiras. Olha o sucesso que era. 4 a 8 da noite. A gente fazia... Era 8h30, acho que era. A gente fazia o programa até às 7 horas da noite, saía ao vivo, chegava 8 no teatro, que demorava, horário de rush. A gente era tão desconhecido, que toda semana algum cambista vinha vender ingresso pra gente. Porque a gente chegava e já tinha público. Não tem mais ingresso, não tem nem pra semana que vem, mas eu tenho aqui. A gente tinha que entrar pela rua do lado e fazer o show. Então a gente era abordado por cambistas todas as semanas para comprar ingresso do nosso show e que a gente ficou 1 ano em cartaz. A Dercy Gonçalves fazia... Deve ser de cabo a rabo. Fazia quinta, sexta, sábado e domingo. O nosso público de quarta-feira era maior que os 4 dias da Dercy. Então, segundo o seu Altírio já falecido, que tomava conta do teatro, os únicos 2 shows que igualaram o público da gente foi Lança Perfume com a Rita Lee e o da Elis Falso Regina, Brilhante. Falso Brilhante. E o teatro cabia 1000, mas tinha 1.200, 1.300 O pessoal pessoas sentado no chão. no chão, nos corredores. Certo. Lá atrás, costumava ter uma muretinha assim de madeira entre o final das cadeiras e o fim do Pra você teatro. ter uma ideia, o Alexandre, que é o dono da Cacau Show, era pobre, porque ele dava pra gente uns bombons recheados pra gente Trufa. sortear no show. Mas era regulado, falava, eu posso dar só esse pote. A gente abria o pote, comia alguns também. Claro. Então o pote não vinha tão cheio para as pessoas que ganhavam. E aí hoje o Alexandre tem 7.342 lojas, 8 parques e mais um monte de coisa. E a gente faz o programa às 6 da tarde. E podia patrocinar o Podia. Café com Bobagem, os mentores. Pelo menos com um pote daqueles lá. Né? Ô, Alexandre, já tentei tanto falar com você. Mas Só uma tô vez- mais careca, eu sou o mesmo cara, tô mais gordo, mais velho, mas eu sou eu. Dá uma força pra Mas nós. ele ajudou muito a gente. Ajudou, Foi muito não, legal. ajudou e era legal porque a gente colocava esses bombons que já eram uma delícia naquele tempo, as trufas, né? Ele dava as trufas com licor, então tinha vários tipos de licor e tal. E eu sei que
todo show, a gente fazia uns números lá com o Silvio, o Faustão, o Gugu, o Raul Gil, e chamavam os casais, e zoava o casal muito, e aí a gente dava, para fazer um agrado, uma gratidão, dava esse pote de chocolate grande e dava mais um presente, né? E quando a gente ia dar, estava sempre a 1/3 da altura, na metade. Todo mundo comia. Todo mundo comia. E tinha mais 2 caras que carregavam o cenário lá, que a gente fazia João Mineiro e Marciano. Entrava o cara vestido de marciano e tal. E tinha uma menina que era a nossa dançarina. Bolete Zulu. Bolete Zulu, nossa dançarina lá. Que era Bolete que não ria do Bolinha. Ela fazia um tipo de mal-humorado. E aí, toda vez que começava a descer, toda semana descia o nível dos bombons. Sorvia 200 bombons, a gente dava 50. É. Porque, todo mundo comia. Mas nós falamos assim, pô, vamos parar de comer, mas continuava 50. Sim. Aí o Ivan, que trabalha com a gente, falou, eu vou descobrir quem é. Olha o que ele fez, olha que A estratégia. gente comprou óleo de rícino e compramos uma ampola de injeção, que na época era de vidro, e agulha era uma coisa à parte, né? Então a gente comprou tudo direitinho. Tirou todo o recheio das trufas. A gente puxava com a seringa e metia óleo de rícino dentro da... Óleo de rícino, para você que não sabe, é um purgante, que se você der para um cavalo, entendeu? Ele vira uma Vai dar folha de uma papel volta. sulfite. Ele vai dar uma volta inteira. E aí a gente colocou, e aí estamos lá quietinho, e sempre chegavam uns pastéis para nós e caipirinha antes. E aí estamos fazendo show, começa a correr o pessoal. Aí chegou uma hora que tinha que entrar o cenário, porque o cenário era uma tapadeira, era um fundo grande com rodinhas, e não tinha quem empurrava. Não tinha ninguém. Aí passava, ele fazia o bolinha, né? A Bolete Tinha bolete, não tinha, não Dançando tava mais, rápido, ela não tava mais. Aí depois que chegou o intervalo, a gente foi trocar de roupa no camarim, ia trocando de número para número, e aí o pessoal, ai, puta cólica, ai, cólica. E eu, pô, mas do que é essa cólica? Aí o outro cara que empurrava lá o cenário, não sei, acho que aqueles pastéis, ninguém queria falar que comeu as trufas, entendeu? Sim, sim. Nossa, bicha, mas o palco parecia um carpete marrom, ficou bonito o negócio, né? E era legal, cara, porque nessa mesma passagem do Teatro Bandeirantes, isso eu só fui saber 30 anos depois, alguns anos atrás, nós temos um amigo que é um sargento aposentado. Na época ele era da Rota. E ele era da segurança pessoal do presidente Collor. Caramba. Então o que acontece? Eu cheguei para ele alguns anos atrás, falei, da Silva, nós somos amigos, você convida para jogar bola. Como é que você conheceu o Café com Bobagem? É só agora, depois de mais de 30 anos, a gente soube que naquela época, o Zé Américo fazia o Collor. Então, tinha um negócio que ficava o tempo todo falando. Porque ele falava, eu tenho culhão roxo, eu queria dizer que ele tinha coragem, né? Sim. E aí tinha Fazia como se fosse um discurso do Collor. fazia um Que discurso. começou a ficar famoso esse negócio do discurso. Os seguranças, que ele fala, os descamisados, não sei o quê. Aí entrava o segurança dele batendo palma. Quando o Collor virava de costas e saía, o segurança saía junto, todo mundo com a bunda de fora, tudo calça rasgada e tal. Caramba. E era uma curtição, isso daí, o Collor tinha um saco roxo que a gente tinha lá e tal. Beleza. E aí começaram a falar, mandaram os seguranças do Collor para ir lá prender a gente. Porque vai ver que eles estão zoando o presidente, né? E esses caras foram para prender a gente. Nossa. Só que eles ficaram nossos amigos. E eles começaram aí toda semana. Aí depois é que ele falou pra gente, eu ia lá para tentar prender vocês. Daí eu comecei a achar legal. Eu pedi ingresso para ir toda semana. Então, porque ele disse que ele retornou para o comando a seguinte resposta. Ele falou, o teatro está lotado de gente, tem mais de 1000 pessoas. Primeiro que a gente não consegue entrar, não dá. Segundo, se a gente fizer qualquer coisa de parar o show, detiver eles, nós vamos ser linchados. Mas o show deles não tem nada demais, é uma brincadeira saudável e tal. E aí toda semana ia pessoal da PM, pessoal da Civil, ficava cheio de viaturas. Para nós era bom, que era uma segurança. Mas a gente só foi saber que aconteceu isso porque depois de uns anos, o da Silva, que é esse policial, encontrou o Ivan no lugar, no Tatuapé, e falou, ô Ivan, tudo bem? Tá. Falou, lembra, eu sou o da Silva, que assistiu o show. E a partir de então, não se perdeu mais o contato. Só que, mesmo depois que ele reencontrou o Ivan, só foi um dia, nos anos atrás, que a gente foi jogar bola com ele no Jockey Club lá, e perguntei como é que ele chegou na gente e ele contou a história. A gente não sabia disso. Caramba. Não sabia. Então, mas tem muita história legal. Se for contar. Vocês já pensaram em livro? Né? A gente tem livro. É. A gente tem livro, tem CD. Série na Netflix? A gente, A série não pintou, a né? gente tem um documentário. Documentário. Que acho que vai. Não sei se é na Netflix ou na Amazon, o cara tá negociando, Que mas legal. é um documentário muito legal. Que quem é o narrador do documentário é o Dan Stubach.
Nossa, é fera. É bem legal. E a maioria das pessoas participam. O Danilo, o Carlos Alberto, o Danilo Gentili, o Carlos Alberto de Nóbrega, o Celso Portiolli, um monte de gente que a gente trabalhou participa. Então, assim, é bem legal contando passagens da gente, contando momentos aí da... Porque a marca é muito forte, né? É Café com forte, Bobagem, as pessoas conhecem. Foi muito falado na TV, O porque Faustão, né? O Faustão fez muito esse nome. Faustão falou falou, o Silvio falou várias vezes também, Gugu falou muito, e aí ficou marcado, né, nessa faixa de público exatamente que tem em média a nossa idade. Não digo a nossa idade, porque eles são muito mais velhos. Muito, exato. Mas é, pelo menos a idade nossa aqui, entendeu? Sim, sim. Quem tem 30 a mais já ouviu falar. Agora, é engraçado pra gente quando a gente ouve um cara, não estou menosprezando o sucesso de ninguém, tem caras da noite do stand-up comedy que são espetaculares, realmente, mas tem uns caras que você nunca ouviu falar e o cara vai dar uma entrevista, entendeu? E o cara, olha, porque, veja bem, porque o público e tal... O humor não tem isso aí, cara. Eu acho que não existe essa ciência, entendeu? Existe a ciência, existe a sensibilidade. Claro. De você estar diante de um público e saber o que você vai falar ou não para aquele público, cara, entendeu? E você conseguir trazer o público para o palco e você, como artista, ir para a plateia, sabe? É uma troca, assim. Tem que estar todo mundo no mesmo nível. O público não pode ver o artista assim, nossa, ele é muito acima. Não, eles têm que sentir enturmado. Ele é um de nós, ele é Essa gente conexão. boa. Tem que ter isso aí. E por causa desse sucesso que a gente fez no rádio, a gente acabou indo para a praça. O Magalhães, que é redator da praça, apresentou a gente para o Carlos Alberto e a gente ficou, se somar tudo que a gente ficou mais de 30 anos na praça. Nossa. Então é muito tempo. Sim. Mais da metade da nossa vida foi trabalhando lá, né? Claro. Então, Ô, Cris, e falando em branding, né? A marca, o Café com Bobagem Caramba. é um nome muito forte, né? Muito, E muito. que é explorado há mais de 3 décadas e ainda tem potencial para muita coisa, né? Tomara. É um filho que a gente não quer abandonar nunca. Já foi Top Mind. Eu não sei se ainda existe essa premiação, Sim. mas eu lembro que Eu lembro. na época da Transamérica, teve uma premiação Top Mind, a programa de rádio que a marca lembram. de rádio que as pessoas Quem mais criou esse nome? Quem que Tadinho. criou? Fui eu. É? Porque assim, quando a gente estava na Jovem Pan, hoje a gente entende isso, mas a gente se sentia um pouco reprimido. E eles tinham razão, bicha, porque a gente era muito pé de boi, né, meu? A gente chegava chutando, não é com as duas pernas, alugava a perna para chutar. A gente era uma centopeia da bobagem. Então, cara, a gente sentia vontade de fazer mais do que a gente fazia na PAN, mas não podia. Quando a gente foi para Bandeirantes, o João Carlos Ribeiro, que tinha sido locutor da PAN e foi ser coordenador na Band, era o Joca, ele falou, pintou um horário. Vocês querem fazer um programa de vocês? Vocês não vão, acho que vocês não vão querer, porque é 6 da manhã ao vivo. A gente falou, o quê? Todo mundo solteiro, morando com os pais, com puta tesão de fazer. E nós saímos da PAN e fomos para lá. E como o programa entrava ao vivo às 6 da manhã, por isso que era Café com Bobagem, porque a gente resolveu chutar o balde mesmo. Sim, sim. Entendeu? Tanto que os caras chegavam pra gente e falavam, meu, vocês têm merda na cabeça, vocês viram o que vocês falaram? Aí o cara falava, o cara repetia, a gente falou, não, a gente falou umas coisas a mais que isso também, não, tá faltando aí. E toda hora era o seu João Jorge Saad, saudoso presidente da Rede Bandeirantes, chamando na sala, olha, vocês estão suspensos. Aí cumpria a suspensão, voltava, olha, vocês vão ficar 3 dias sem o programa. E era assim, cara. Sério, Porque a gente não tinha claquete, a gente não tinha VU de responsabilidade, entendeu? Vinha a gente, pum, ia... Só para contar uma passagem, a cantora Kátia... Opa! Não, agora? Olha a comida. Acabou. Ô, tô louco, meu! Olha aí, ó. Tem a minha e a deles. Tem a de costelinha aí, porque o Zé Américo gosta, hein? Ah, não. Ah, não. Sério? Sobrou a caixa, para mim basta. Vem pra caixa você também. Vamos lá. Nossa, olha aí, José. Boa. Olha aí. Faltando mesmo, né? Essa aqui eu vou dar tapa na mão, vou esconder, ó. Vou esconder. E vamos lá, tem mais aqui, ó. Não faz isso não, hein? Isso ainda? Nossa senhora, olha isso, cara. Doce, já que eu tô... Não, papel doce aqui mais do que nunca traz outra assim. Nossa, que maravilha. Isso aqui é um banquete, não é um podcast. É demais. A doce tá completa, tá, pessoal? A Boa. doce completinha. Ó que bonitinha a doce aqui, completinha. Qual câmera vai pegar aqui? É demais. Ah, ainda bem que não está escrito cenográfica, senão você ia te cobrir de porrada. Isso, né? É isso. Isso aqui,
Aceita? Comendo. Só o podcast. Vamos pra pergunta final, né? Se você acha que é feio comer de boca cheia, azar seu. Você queria ver se você tivesse uma super pizza pan em casa, no trabalho, se você ia esperar acabar de falar para comer. Ah, tá bom. Isso aqui é muito bom, gente. É muito bom mesmo. Obrigado, obrigado. Ô, Cris, quer fazer uma pergunta aí pra gente poder Final. fechar? Final. Já é, É. a saideira. É. Não, porque é o seguinte, ficou muito chato, como eu falei, né? Comédia. Vocês acham que foi a política ou a internet? Como é que é? Desculpe. A política ou a internet que deixou chato? Não, foi a política. Não foi a política, foi politicamente correto. Porque a internet, ela deu voz pra muita gente idiota, né? Sabe por quê? Mas acontece que a internet tem muita gente que critica, que quer lacrar, tem os stalkers, o caramba, porque eles querem ir contra uma opinião. Eles querem, às vezes é uma oportunidade para o cara aparecer, para a pessoa crescer. A pessoa não é pica nenhuma, bosta nenhuma, mas aí criou um perfil, ela quer, entendeu? Quer aparecer. E vida dos outros, lamentavelmente, né? É uma das coisas que mais dá É muito legal ver vocês contarem que sucesso, né? Mas hoje em dia é muito difícil acontecer isso. Eu acho que é muito difícil fazer esse tipo de sucesso. Eu acho que tem caras aí com milhões de seguidores, que vão muito bem, que lotam teatros. Eu acho que são outras fases. A gente tem que aproveitar. A gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente não pode parar, a gente continua sempre fazendo as nossas coisas, mas o que a gente aproveitou e a exposição que a gente teve, eu acho que é muito difícil alguém ter. Com certeza. Mas é o que o Pardini falou, a gente fez uma coisa num tempo que se ganhava muito menos. Hoje a gente vê caras aí fazendo show para 2, 3 mil pessoas. Eu sou fã do Renato Albani, eu acho sensacional. Ele é muito... Realmente, ele é muito... Eu fiz show com o Renato Albani, era batata. Meu, cara, eu fiquei até surpreso quando soube que o Albani era o Batata. Eu fiz show no Bar Brahma com ele. Ele e o Renato Tortorelli, um grande humorista também. Mas, cara, a gente conseguiu, obrigado, viu? A gente conseguiu ter a história de trabalhar com os 4 maiores apresentadores da TV. O Fausto, Carlos Alberto, Gugu e Silvio Santos, né? Sim, e o Ratinho. E a gente se dá muito bem ainda com o Ratinho. Mas quero dizer, é o fim de uma era. Sim. Essa geração que está aí não vai poder falar os grandes apresentadores de TV, porque a TV aberta, com todo o respeito que devemos a ela, infelizmente não perdeu aquela... Perdeu a força, né? Sabe? Com certeza. Perdeu, então, infelizmente. Mas a gente teve isso aí, a gente teve essa experiência que a gente pode... Claro. E é uma experiência incrível que deixa para o legado, né? Também. Sim, é muito legal. Filhos, para parentes, amigos e para nós também, que a nossa geração chega e com o histórico de vocês que nos dá muito orgulho, assim. Mas, bom, a gente falou isso para vocês no começo, nossos mentores. Queríamos que vocês fizessem alguma pergunta pra gente, algo que, assim, da carreira. Eu quero fazer uma pergunta bem objetiva. Veja só, vocês dois ouviram bastante coisa que tem o Café com Bobagem. Sim. Que tem CDs, que tem livro, que tem documentário, Claro. que tem hoje um programa de televisão na IPTV. O que a gente pode fazer ainda hoje para aproveitar o nome do Café com Bobagem que a gente ainda não fez? Legal. Bom, eu vou deixar. Você quer começar? Não, pode falar. Um monte de ideias aqui. A gente até conversou um pouco disso no podcast anterior, falando ao longo da carreira de vocês, são mais de 3 décadas. Sim. Vocês fizeram muitas conexões, né? Com muitas pessoas interessantíssimas, pessoas com muita força até hoje, né? E eu acho que é um grande desafio muitas vezes, porque a gente não explora corretamente todas essas conexões que a gente tem. Não abre todas as portas que o nome abre. E muitas vezes um estrategista, por exemplo, de marketing e uns mentores que pudesse dar esse apoio, para explorar o nome em várias vertentes com subnichos, por exemplo. Porque o nome Café com Bobagem poderia se tornar revista, poderia se tornar, vamos pensar num jogo, poderia se tornar... Uma marca de café. Uma marca de café, poderia se tornar tanta coisa, atividades, por exemplo, hoje a gente está falando de ansiedade, como você mencionou, e a ansiedade, de alguma forma, também trava muitas pessoas que são, vamos dizer, tímidas, elas estão cada vez mais reclusas em suas casas, os jovens, e pensa assim, a humanidade como está vivendo com tanto estresse, com tanta ansiedade,
Qual que é o remédio para poder trazer para o país que é líder em ansiedade? O humor é uma baita estratégia para isso, porque quando você ri, é como se a janela da alma, através dos nossos olhos, pudesse dizer, eu tô vivo, vale a pena viver. Quantas pessoas... E é terapêutico, você sabe que o humor é terapêutico. É terapêutico, e eu acho que isso pode ser explorado. Pode ser explorado em parcerias com terapeutas, com psicólogos, em parcerias com escolas, porque os jovens estão precisando do humor. Olha, eu ficaria horas falando o quanto o nome Café com Bobagem pode ser explorado. Entendeu? Eu mesmo tentei, o Zé sabe, eu já fiz alguns projetos assim que eu oferecia para as rádios que a gente trabalhou, mas acho assim, na verdade, você está num veículo de comunicação, o que o cara quer é que a marca dele apareça. Claro. Então, sabe, a gente nunca conseguiu. E como eu falei para vocês, as nossas tentativas acabaram se frustrando, né? E eu acho assim, livro hoje é uma coisa complicada, porque eu prefiro o livro físico, tá? Eu gosto, claro. tá? Mas eu acho que tá muito difuso, etc e tal, entre o e-livro e o livro físico, especialmente o de humor. Você vai numa livraria física que você ainda conheça, você procura livro de humor, quase não tem. Ou tem uns Zé Mané que pegam piadas de internet, escrevem e jogam lá. Mas eu acho assim, tem essa propriedade terapêutica, tanto que quantas vezes a gente tinha uma senhora ali, idosa, às vezes cega, e vinha depois do show e falava, nossa, muito obrigado, vocês não sabem como eu estava precisando rir, Olha que vocês legal. não sabem o bem que vocês me fizeram. E a pessoa vem ali, às vezes um neto, né? Olha, vai lá, minha avó é fã de vocês, ela não enxerga, claro, vamos lá, vamos fazer. Porque eu digo sempre uma coisa assim, a gente tem aí a era mobile, a era 3D, a era digital, o IA, mas as pessoas precisam essencialmente de pessoas. Sim. Sabe, você pode usar o chat GPT, o Gemini, o Grok como seu psicólogo, mas não vai ser a mesma coisa, cara. Não existe a simbiose, não existe a troca, sabe? E o humor, ele faz isso intuitivamente com as pessoas, né? Por isso que eu falei da importância de trazer a pessoa para o palco psicologicamente, né? E você estar lá com eles também psicologicamente. É um trabalho legal isso daí, entendeu? Agora, assim, você vê que vocês são mentores, você sabe o valor que as empresas estão dando hoje para a saúde mental, né? Com certeza. Tem até a NR1 agora que para você ser admitido, você tem que passar por um psicólogo para avaliação, né, de como está a saúde mental desse colaborador. E eu acho que esse é um viés que o humor teria que entrar com muita força. E aí é uma estruturação num plano estratégico de marketing para poder pegar um nome que é tão forte, porque Exatamente. qual que é o valuation, qual que é o valor que o nome Café com Bobagem tem? Isso é um valor quase que incomensurável, porque vocês podem atingir com parcerias, com portas que vocês conseguem abrir, com pessoas que vocês conhecem, e alçar a patamares assim inimagináveis. Mas a ideia nossa aí com relação à IPTV é um começo de um projeto, entendeu? Sim, sim. Porque convido vocês mais uma vez para conhecer a IPTV, nosso programa Simplesmente Café com Bobagem, sábados às 20h30, vulgo 8h30 da noite, e domingo representa 15h45, né? Ou 3h45, vulgo 15h45, e vocês podem assistir no canal 579 Banda KU, canal 23 Nova Parabólica Sky, pelo site iptv.com.br, é IP com Y, da árvore, tá? Podem baixar o aplicativo IPTV Play ou no canal IPTV Oficial do YouTube. Então, isso é um começo de um projeto que eles estão nos dando realmente... são pessoas que são fãs nossos e têm essa empresa e estão nos proporcionando o que a gente precisar para desenvolver. E você vê que isso é tão importante do humor. Nós temos um cara que eu considero o maior psicanalista comportamental do Brasil, que é o Ricardo Ventura. Ganhei um curso dele, ganhei um outro que eu vou fazer. Então, por exemplo, eu falei para ele de uma palestra que ele achou fantástico, que ele quer que eu desenvolva com ele para fazer para... Ele vende palestras, né? Que é exatamente o que você falou. Sim. E o meu tema é o bom humor como ferramenta de engajamento. Essa coisa que você falou. Maravilhoso. A gente não conheceria as pessoas do nosso meio, com a importância que elas têm, se não fosse pelo humor. Entendeu? Mas não só pelo humor de escrever, que também é maravilhoso, mas estou falando assim, pelo veículo que nós somos de humor. Pela conexão. Pelo efeito que a gente causou nesses grandes empresários, da mesma maneira que causou nas pessoas mais humildes, percebe? Sim. Então não é uma questão de cultura.
É uma questão de sintonia sua com o público. As pessoas precisam do humor muito mais do que elas acham que precisam, entendeu? E muitas vezes, eu vou passar a palavra para o Cris para a gente fechar, mas é bater na porta da onde está o dinheiro, sabe? Porque o dinheiro está no mundo corporativo e o mundo corporativo está carente do que vocês têm a oferecer. Então, você pensa no Silvio Santos. Aí, qual é a coisa mais marcante do Silvio? Quem quer dinheiro? A expressão dele. Então, vocês viram o Silvio Puto dar esporro alguma vez na TV? Não, quer dizer, a risada dele é indissociável dele. Sim, sim. Homem sorriso da TV brasileira, não sei o quê, como era a Hebe. Então, veja, estou dando ele como exemplo, mas você pegar os maiores empresários que eu estudei, Bill Gates, o Steve Jobs, enfim, os maiores, eles como característica a liberdade para as pessoas trabalhar, a confiança e o bom humor. Então eles realimentavam os talentos das pessoas, entendeu? E o bom humor, ele faz isso, ele quebra barreiras, cara. Bom humor para mim é aquela lâmpada que fica acesa na geladeira que congela tudo. Você tem um freezer, congela tudo, mas não congela a luz, entendeu? O bom humor é isso para mim. Então ele é capaz de atravessar as camadas mais frias, iluminar as pessoas. Às vezes você tem um cara que é ranzinza, tal, mas nunca ninguém deu a ele a oportunidade de se soltar. Às vezes o cara tem até vergonha de se soltar. Cara, isso é bonito, né? Um dia, só para finalizar minha parte, porque isso aqui... eu adoro conversar com vocês. Vocês são muito inspiradores, de verdade. Eu até me emociono em falar porque a história que vocês representam, né, no humor e na vida das pessoas é muito marcante, né? E olha como o humor é importante. Um dia eu fiz uma viagem para o Rio Grande do Sul, para Caxias do Sul. E eu entrei numa casa que estava nos recepcionando, que a gente foi lá para fazer um evento. E tinha uma pessoa sentada que estava quieto, assim, de um jeito bastante... a pessoa tinha um semblante, assim, como se estivesse triste, sabe? E aí eu perguntei para a pessoa que nos recebeu como que era o nome. E a pessoa falou, o nome dele tinha Flor alguma coisa, mas eu não lembro especificamente o nome da pessoa. Faz muitos anos. E eu falei assim, mas que nome feio, hein? E aí a pessoa riu. O rapaz estava sentado, ele começou a rir. E a pessoa que nos recebeu, que era a irmã dele, foi pra cozinha e começou a chorar. E eu não entendi nada. E eu fui atrás dela e falei, devo ter falado alguma besteira aqui, né? Porque apesar de você não ser um especialista de humor com vocês, eu gosto muito de usar o humor esporadicamente, porque realmente é terapêutico. Quebra. E a pessoa disse pra mim, ele tá com depressão há mais de 5 anos. Tem anos que eu não vejo ele sorrir. E ele sorriu hoje pela primeira vez depois de muito tempo. Que legal. E, claro, depois de muito tempo fazendo terapia, aquela coisa toda, ele melhorou. Mas eu fiquei muito feliz de ter arrancado um sorriso com uma brincadeira assim, né? Como é importante. Né? Até metafisicamente ou quanticamente, se vocês quiserem falar assim, o humor ele eleva a frequência, o campo vibracional da pessoa, né? E isso quer dizer também que ele altera toda a sua estrutura molecular, atômica, para muito melhor. Eu participei de um evento, desculpa, eu não queria me estender, mas isso eu preciso contar. Eu fui chamado para um evento para uma sociedade oriental de estudo chamado Moralogia. E aí eles se reúnem num templo budista e vão físicos, metafísicos, médicos e tal. E o meu papel tinha um monte de gente lá e eu tinha que contar piada, brincar e tal. Eles colheram o sangue das pessoas, entendeu? Furaram o dedinho lá, inclusive o meu, antes e depois do show. E aí você vê a alteração da taxa de glicose, outras coisas, do soro, do sangue, muda completamente depois que a pessoa ri. O seu imunológico se eleva. E a tristeza deprime, e tanto que existe a expressão imunodeprimidos, né? A pessoa, quando está triste, ela baixa isso tudo e ela fica suscetível a doenças, o imunológico cai. Então tem realmente uma função clínica, terapêutica, entendeu? E se as pessoas se dessem conta do quanto é importante elas serem bem-humoradas, o poder de um sorriso, né? Inclusive eu estou no meu podcast, eu sei que a gente estourou, só queria falar do podcast do Zé Américo, Por favor. que é o Contagem Regressiva. Fala aí, Zé, convida o Contagem pessoal. Regressiva, ele tá no YouTube, no canal do Contagem Regressiva, e também na Uma TV, que é um canal de uns amigos, que era do André Agüera, que era o vice-presidente da TV Band, que levou a gente para lá, e o Denis Salles, que é o diretor. Então eu tenho esse programa, ele tem 48 minutos, e a hora que chega no zero acaba. Ele é uma contagem regressiva, ele tem um cronômetro e ele é
Ele tá todas as semanas. É tá bem dinâmico. rolando É muito legal. esse podcast. E o Pardinho tem um podcast de saúde. Tem um podcast de autoconhecimento, que acho que vocês perceberam que eu me empolgo com esse outro lado, eu gosto muito, né? Que eu acho assim, a gente fala de humor, mas ninguém pode ser feliz de forma alguma se não estiver bem, em primeiro lugar, consigo mesmo. Sim. Uma pessoa que tiver puta da vida com qualquer coisa, vai no teatro, ela vai achar tudo uma porcaria, entendeu? E a pessoa que está disposta para rir, ela vai ver uma simbiose ali. Então, assim, criei esse podcast com essa intenção de levar, né, o autoconhecimento físico, mental e espiritual, mostrar que tem muita coisa para a pessoa conhecer dela mesma ainda e que ninguém vai ensinar. E o podcast chama Agora é Você Podcast. Agora é Você, porque separa 1 horinha por semana, assim como esse aqui também é imperdível, tá? E é toda quarta-feira, 8h30 da noite. Você pode acompanhar pelo YouTube, Agora é Você Podcast, se inscreva e ative o sininho no dele também. E ele está em todas as redes sociais, no Spotify também, e na IPTV também, transmite às 9h45 da manhã na quarta e às 9h45 da noite, às 21h45. E é isso, desculpe, falei demais, mas muito Não obrigado. diga. Eu nem tenho muito o que acrescentar, Douglas, porque você falou tudo. Eu acho que vocês têm um ouro na mão. Eu sou estrategista de marketing desde 2017 e eu vejo a marca de vocês é sensacional. Então não nós tem vamos o que falar. contratar os mentores para ajudar. Vamos contratar os mentores, né? Porque eu vejo assim, né? Vocês é como se fosse um monte de caixas, todas elas muito boas, só precisa organizar. É só isso, é só brand, só marca, mais nada. Muito obrigado. Gente, Vamos conversar, cara. Eu queria chamar o Marcão aqui para fazer uma pergunta, que o Marcão falou que o Marcão, O AGP. sabe quem é o Marcão? Vem aqui, AGP. AGP. Vem cantar. O AGP, ele tem voz de tesão e ele é tipo músico do Lionel Eu já Richie. toquei tamborim para você quando você estava vivo, mas você não vai lembrar. Mas fala aí, AGP. Olha, você quer ver? Presta atenção na voz dele. Uma pergunta, eu queria agradecer. Poxa, obrigado. Eu vou chegar aos meus 52 anos e para mim hoje é um presente estar aqui assistindo em loco esses dois Poxa. ícones da comunicação, do humor, em que quando eu vinha trabalhar na Paulista, os meus 20 anos ali ou um pouco menos, vinha escutando vocês pela manhã. Para mim hoje está sendo um presente participar, Que bom. podendo assistir. Não fala assim que eu me apaixono. Para, vai. Você não sabe como é gratificante para a gente, porque para mim, pelo menos para eu, o Zé, a impressão, eu sento lá para escrever, para gravar, parece que eu estou tendo minha primeira grande oportunidade. De repente a gente ouve testemunhos como o seu, e aí é que a gente olha para trás e fala, puxa, como o tempo passou. E aí eu ouvi os caras que nem o Porpetone, Matheus Ceará, Paulinho Gogó, chegava, pô, que era fã nosso, queria trabalhar com a gente, ouvia a gente. Aí que você olha para trás e fala, porra, como o tempo passou e eu tô aqui. E às vezes ainda tem alguém que fala assim, você não fica chateado? Acha que eu vou me achar velho? Porra, eu sou velho. E fala, pô, eu cresci te ouvindo. E o cara tem sua idade, né? Eu acho assim, ninguém é velho. Eu costumo dizer, eu não sei quantos anos eu tenho, meu corpo tem 67. Essa é a minha crença. Então, eu acho assim, ninguém é velho se você tiver legal de espírito. Ninguém envelhece porque começa... Ninguém morre porque começa a envelhecer. Você morre porque você para de viver. Verdade. Enquanto você alimenta aí a sua vida com o melhor que você pode fazer para você mesmo... Padinho, você fala tanto que tá todo mundo de pé querendo ir embora. Vamos comer a pizza. Eles queriam... Obrigado, gente. Beijo para você. Obrigado. Vamos comer pizza, né? Vamos.